Muito bem, senhores, vamos à nossa quarta aula. Vamos lá. Então, nessa aula nós vamos falar a respeito dos sensores de presença. Lembrando que nós ainda estamos no modo de instrumentação industrial, né? Instrumentação e controle. O objetivo dessa aula é abordar os conceitos básicos acerca dos sensores de presença, né? Sendo eles sensores ópticos, óptico por retroreflexão, por transmissão, reflexão difusa, cabo de fibra óptica, sensor infravermelho ativo e passivo, janela de luz e barreira ultrassônica. Lembrando que nossa biografia principal é o Daniel Tomazini, mais especificamente nessa aula, nesse slide, tá? E nós temos também o curso de formação de operadores de refinaria, que é a instrumentação básica lá da Petrobras. Então, é imprescindível que vocês tenham essas duas bibliografias. Por quê? Porque a nossa aula aqui, ela foi construída de modo a começar desde a primeira folha até a última, certo? Dessas duas bibliografias. Então, os sensores de presença apresentados nessa aula são utilizados em aplicações industriais e prediais. Em alguns casos, pode ser utilizado como sensores de posição. Em alguns casos, a gente vai ver aí que sensores de presença e sensores de posição são bastante parecidos, certo? Então, os principais sensores são sensores ópticos, sensor óptico por retroreflexão, por transmissão, reflexão difusa, cabo de fibra óptica, sensor infravermelho ativo, passivo, janela de luz e barra ultrassônica, conforme a gente já falou lá no slide que trata do conteúdo. Então, vamos em frente. Então, os sensores ópticos são componentes eletrônicos de sinalização e comando que executam detecção de qualquer material sem que haja contato entre eles. Certo? Esse qualquer material é importante, certo? Porque a gente vai ver que tem uma diferença entre sensores ópticos, sensores indutivos, capacitivos e por aí vai. O princípio de funcionamento do sensor óptico baseia-se na existência de um receptor. Pelo emissor deve atingir o receptor com intensidade suficiente. Então, interessante a gente pautar isso aqui, intensidade suficiente para fazer com que o sensor comute a saída. Então, basicamente, você tem um emissor e um receptor. Se você tem um anteparo aqui, não vai haver comutação. Naturalmente, quando você tirar esse anteparo, o emissor vai tocar no receptor, certo? Então, é assim que ele atua. Sensores ópticos por retroreflexão. Então, nesse tipo de sensor, o emissor e o receptor também estão montados no mesmo corpo, né? Então, eles estão aqui no mesmo corpo, certo? E é montado um feixe de luz emissor, certo? Que bate num refletor e volta para o receptor, certo? Então, você tem um só corpo e um refletor do outro lado, do qual, quando passa um anteparo, né? Então, com o anteparo, o refletor não recebe essa luz para refletir o receptor. Logo, vai haver a comutação, certo? Então, é assim que ele funciona. O sensor óptico por transmissão é um sensor óptico de detecção por barreira de luz, certo? Ou transmissivo. Possui o emissor e o receptor montado em dispositivos separados, né? Então, você tem um emissor e um receptor, do qual, quando você passa um objeto aqui, ele vai comutar. Ele é muito parecido com o sensor óptico normal, né? Que a gente falou aqui. Esse aqui, certo? Então, ao serem alinhados, os dois componentes criam entre si uma barreira de luz. A presença de um objeto interrompendo essa barreira faz com que o sensor seja ativado ou desativado, não sei. Certo? Dependendo de como você vai instalar isso no seu processo. Bem, o sensor óptico por reflexão difusa é a seguinte forma. O sensor óptico por reflexão difusa possui um emissor e receptor montado no mesmo dispositivo, sendo que ele é muito característico, muito parecido com o de retroreflexão, sendo que não vai haver o refletor, certo? O próprio refletor vai ser o anteparo, ou o objeto, certo? Que ele vai passar aqui e vai refletir no receptor. Então, a diferença do sensor óptico de reflexão difusa e do sensor de retroreflexão é exatamente isso, né? Um utiliza um refletor, o outro não, certo? E, basicamente, os dois estão o receptor montado no mesmo corpo, diferente do sensor óptico por transmissão, né? Que eles são montados em corpos separados.
E aí nós temos o cabo de fibra óptica, né? Ele é um acessório, certo? Para aplicação em alguns modelos de sensores ópticos, né? Sua função é de fazer a transmissão do sinal luminoso do emissor ao local onde se deseja detectar o objeto, né? Então, basicamente, o cabo de fibra óptica é um acessório de transmissão, certo? Eu trouxe ele aqui na forma de sensor, né? Mas hoje atua basicamente na parte de transmissão. Nós temos o sensor infravermelho ativo, certo? Esse tipo de sensor tem o mesmo princípio de funcionamento dos sensores ópticos, do tipo barreira, porém utilizados em outro tipo de aplicação, né? Utilizado para alarme. Então, ele vai ter aqui um emissor e um receptor, certo? Quando o anteparo aqui inibir essa passagem de transmissão, né? Ele vai atuar no sistema. Já o passivo é da seguinte forma, né? Aqui ele vai enviar, certo? E a partir do momento que tiver uma detecção de área, ele vai gerar uma diferença, certo? De potencial, vamos dizer assim, certo? Então, trata-se apenas de um receptor infravermelho com ajuste de sensibilidade. É utilizado principalmente para alarmes de intrusão, pois detecta o calor humano a uma distância razoável, né? Então, ele é feito dessa forma, ele é passivo, ele vai pegar a detecção infravermelha do corpo humano, certo? Em um determinado ponto. Janela de luz funciona da mesma forma que um sensor infravermelho ativo. A diferença é que ela monitora uma região bem maior do que os sensores IVA, né? Que é esses sensores infravermelhos ativos. Certo? É basicamente a mesma coisa. E nós temos a barreira ultrassônica, que consta o quê? Os transdutores ultrassônicos têm cristais piezoelétricos que ressonam a uma frequência desejada e convertem energia elétrica em energia acústica e vice-versa. As ondas sonoras são transmitidas e refletidas na forma de um cone de um objeto para um transdutor. Um sinal de saída do transdutor é produzido para executar algum tipo de indicação ou controlar uma função, né? Então, nesse caso aí, nós temos o exemplo, um radar, certo? Basicamente um sonar, né? Vamos entender assim, lá do submarino, né? Do qual ele emite um som, certo? E esse som, a partir do momento que ele vai batendo em algumas barreiras, né? Que esteja no mar, ele retorna, certo? Mais rápido. Então, a partir daí, você sabe qual é a distância de um certo corpo, objeto, um anteparo, com o seu submarino, certo? O submarino em questão. E aí, temos aqui, né, a barreira ultrassônica, certo? Funciona basicamente dessa forma, né? Muito parecido com o sensor óptico, sendo que trabalha com ultrassom, certo? Logo, o meio tem que ser controlado, né? Então, o ultrassom ele não funciona em qualquer meio, né? Então, por hoje, é só, né, essa aula, e continuamos aí nas próximas aulas.